Programa em Alta. Oferecimento. Todeskine Sorocaba. A gente ama mudar com você. Monções Turismo. Viva experiências únicas. Viaje Monções. Revista Bianchini. A revista para quem tem bom gosto. Acesse e assine revistabianchini.com.br. Applebee's. O autêntico grill e bar americano. A partir de agora eu apresento para vocês um dos espetáculos mais fantásticos da América Latina. Nós estamos no Circo Tiani, considerado um dos melhores do mundo. Só para ter uma ideia, este circo já passou por mais de 40 países, 600 cidades e 80 milhões de espectadores. Nesse momento eu estou na galeria, onde tem várias fotos dos artistas envolvidos nesse projeto, e aqui eles dizem que é a galeria do mundo real. A partir dessa faixa, eu passo para o mundo da magia. A magia do circo que encanta pessoas de todas as idades. Sejam bem-vindos ao Circo Tiani. E quem nos apresenta esse fabuloso mundo mágico do Circo Tiani é o senhor Richard, um argentino da cidade de Rosário que está por um tempo aqui no Brasil. Nós viemos aqui conferir o sucesso desse circo, que é um dos maiores e melhores da América Latina e que tem a sua apresentação por um tempo no Brasil. Há quanto tempo vocês estão no Brasil, Richard? Faz 2 anos e meio. Entramos após 14 anos de ausência na cidade de Manaus. Foi a primeira cidade. Atravessamos a selva amazônica desde Venezuela e estreamos faz 2 anos e meio no Brasil, trazendo um show maravilhoso, novo, diferente, que agora está em São Paulo e que todo mundo está desfrutando. Agora me fale um pouco sobre a história do circo. O circo, antigamente, as pessoas tinham a magia do circo porque não tinham a comunicação, não conheciam, não tinham a proximidade com os animais selvagens, com os artistas. Era muito diferente dos dias de hoje. Você acha, mesmo com toda essa tecnologia, o circo ainda continua tendo aquela magia como era antigamente? Sim, tem. O circo é um espetáculo que acompanha a história da humanidade e o único que tem que levar sempre muito em consideração é a parte tecnológica, ir acompanhando com tecnologia, com informação atual, com uma nova maneira de apresentar o show. E enquanto existe uma criança, o circo vai existir. O show ao vivo, onde você pode ver ilusionismo, pode ver acrobacias, pode ver um maravilhoso ato circense, onde o equilíbrio e o suspense estão presentes, um cômico que faz rir a crianças e adultos. Enfim, isso não tem tecnologia que mate. Tiani tem 54 anos, é isso, de existência. É um circo que traz diversos temas. Atualmente vocês estão trabalhando com o tema de Las Vegas, né? Eu queria que você falasse um pouco desse espetáculo que acontece na cidade de São Paulo. Este espetáculo foi montado na cidade de Las Vegas. Tiani tem a particularidade de, apesar de que demora muito tempo em chegar a um país, porque a volta é muito grande por toda a América, sempre traz grandes novidades e grandes espetáculos. Este espetáculo montado na cidade de Las Vegas se chama Abracadabra
enfim, forma parte de uma turnê, faz parte de uma turnê que está percorrendo todos os países latino-americanos com atrações realmente internacionais e com um show que você não vê em outro circo que não seja Tiani. Porque Tiani não é somente um circo, Tiani é um conceito onde se mistura o circo tradicional, o ilusionismo e o music hall. Ou seja, você vê 3 espetáculos em um. Agora me impressiona aqui a questão do projeto arquitetônico do circo, né? Tem um acabamento de alto nível, você não se sente, não é em qualquer lugar, né? Tem um conforto bastante diferenciado dos tradicionais circos que nós conhecemos aí pelo mundo afora. Por isso, Tiani é o número 1 em América Latina, está considerado um dos 3 circos mais luxuosos do mundo e, logicamente, para nós não só o espetáculo é importante para brindar ao público, sino o que você falou, o conforto, o ar-condicionado, conforto nas cadeiras para o público. É um teatro, é um teatro ambulante, é um show que sai dos padrões normais de circo. Nós sabemos que temos aqui artistas de diversos países, inclusive alguns brasileiros. Até eu gostaria de tomar a liberdade de interromper nossa entrevista e chamar a dançarina, que é uma brasileira, que também faz parte do grupo. Eu queria saber dela como é que é trabalhar no Tiani. Oi Alex, eu sou a Arielle, tenho 21 anos, sou de Natal. E há 1 ano e 4 meses o circo passou pela minha cidade, me convidou para fazer o teste e agora estou aqui trabalhando no circo. Como vocês podem ver, vocês estão no nosso camarim, tem alguns dos nossos figurinos aqui. E trabalhar no circo é bastante bacana porque a gente convive com várias pessoas de várias culturas, várias nacionalidades. Como vocês podem ver, aqui algumas de nossas bailarinas, Jéssica da Inglaterra. Oi. Bianca, da Venezuela. Colombiana, Maria Fernanda. Betânia, Inglaterra. Hello. Larissa, da Ucrânia. Olá. E eu quero ter o prazer de convidar todos vocês do Brasil a prestigiar o nosso lindo espetáculo, O Mundo Mágico de Tiani. Tchau. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am. Richard, já está se sentindo um pouco brasileiro ou não? Já, além disso, não é a primeira vez que estamos no Brasil, é a 4ª vez que Tiani percorre o Brasil em 54 anos. Então, eu tenho 3 recorridas para tenho certeza que eu conheço o Brasil mais que você. Isso é verdade, isso é verdade. São quantas cidades que vocês já passaram? Nesta turnê, esta é a número 19 e ainda faltam umas 12 cidades mais. Ou seja, até 2014 estaremos por aqui. Você tem algumas cidades, algumas capitais que você pode citar que ainda... Sim, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, todo o sur. Já fizemos o Nordeste e o Norte. Agora estamos no centro do país e estamos terminando a turnê. Terminando, entre parênteses, vamos a terminar nossa turnê no ano que vem, no 2014. Por falar por um projeto tão bonito, com esse projeto arquitetônico, inclusive, muito bonito, nós vamos chamar também o nosso design. Prazer em conhecê-lo. Sucesso e venha para o circo Tiani, aqui na cidade de São Paulo. Mambo number 5. Design em alta. Oferecimento Tempermax, a marca do vidro temperado. Eu sou o Nido Campo Longo, tenho 58 anos, sou designer, artista plástico e cenógrafo.
Meu trabalho compreende desde pequenas colagens a grandes pinturas, cenários, desenho de mobiliário, design gráfico. Eu estou sempre fazendo esse trânsito entre as várias áreas. Eu acho que a minha maior dificuldade é sensibilizar as pessoas. Prazer imenso conhecê-lo, o respeitado artista que tem no seu conceito a reciclagem. Muitas pessoas passam por diversos lugares, encontram uma peça e muitas vezes não se atentam ao quem fez, quem realizou aquele projeto. E o artista merece ser reconhecido sempre. Apesar da sua fama nacional e internacional, tem alguns projetos que já foram desenvolvidos no Brasil que são destaque. Entre eles, um projeto realizado, uma casa de papelão no Sesc de São Paulo no ano de 2002, que foi um trabalho fantástico. Eu vim descobrir qual que é o seu conceito, o porquê da reciclagem nos seus projetos, Nido. Bom, a reciclagem é natural para mim, né? Assim, digamos, porque eu desde garoto meu pai tinha uma tipografia, então era comum, nós estávamos, eu e minha irmã já brincávamos com as sobras de papelão, a gente gostava de ensacar papel. E fazia ali e já crianças nós questionávamos a questão, e esse papel para onde vai, né? O que acontece com ele? Então já é algo natural. E depois a relação com a reciclagem, a transformação em produto também. Para mim assim, eu iniciei minha carreira fazendo isso, né? O consumidor brasileiro tem essa relação com o reciclado, principalmente quando se trata de uma peça de design, como essa que você está sentada, inteirinha de papelão, ou essa que eu estou aqui, que é o material que você... Qual que é esse material? Esse é um papel com resina fenólica, chama fenolite. Fenolite. Como é que é a aceitação do público hoje, do consumidor brasileiro em relação a isso? Assim, é um processo, né, que vem assim, essa conscientização, ela vem crescendo nos últimos anos, até por conta do crescimento do design nacional e pela situação do contexto, né, do Brasil no contexto mundial. Quer dizer, todos são fatores que passam a olhar o design brasileiro de uma forma mais atenta. E como nós aqui, os designers, eles têm uma relação muito com o artesanato e, consequentemente, com a questão da reciclagem, do reaproveitamento, os artistas passam a ser mais conhecidos, o design passa a ser mais conhecido e o público, as pessoas, o consumidor, acaba consumindo mais por todos esses fatores em conjunto, né? E o seu grande boom aconteceu numa casa de papelão que você fez no Sesc. Como é que foi essa história? Eles me chamaram lá num galpão, ali no Sesc Belenzinho. Na época eram uns galpões, uma antiga fábrica, e me mostraram um espaço. Eu olhei aquele espaço e falei, nossa, é aqui que eu vou fazer exposição? Um lugar enorme, eu nunca tinha tido um espaço tão generoso para fazer uma exposição. Eu falei, não, é todo seu, tem quase 500 metros quadrados, a ideia é que você faça uma casa inteira, né, de papel. Eu falei, puxa, essa grande oportunidade que eu tenho. Depois disso que deu um grande destaque, você ficou inclusive reconhecido internacionalmente. Você teve projetos vendidos em Paris, né, onde você tem uma boa clientela, Nova York. Parte do seu sonho começava a ser realizado, então, como artista. Ela veio, assim, o que aconteceu? Com essa exposição, o meu trabalho começou a ser visto em outros países. Por exemplo, saíram publicações na França, saíram publicações na Rússia, e, enfim, tem um monte. E numa dessas publicações, eu fui convidado para fazer uma empresa lá, o interior de uma empresa. Tem um trabalho do Nido que foi feito no Conjunto Nacional aqui em São Paulo, que quem anda pelo conjunto vai ver uma grande obra. E as pessoas muitas vezes não sabem de quem passam ali desapercebido, mas tem uma grande inspiração naquele projeto, que é o projeto Espiral. Por que desse projeto? Olha, esse projeto iniciou-se no Sesc com uma instalação de uma espiral, quer dizer, ligada à cidade de Santo André, que é um exemplo, né, de uma cidade importante nessas questões sociais, ligadas aos resíduos, nessa questão ambiental. Eu percebi que o Conjunto Nacional, a construção, a arquitetura, tem uma forma de hélice, né?
e é uma espiral. Então a instalação de uma espiral de São Paulo lá nesse prédio do Conjunto Nacional, que é a arquitetura do Laville Beskind, seria ideal. E eles toparam, né? E foi aí que eu instalei a espiral. E tá lá já desde 2007. E depois disso também voltou agora a ter inspiração, que começou a vida pintando, né? Parou por um tempo por causa dos design e agora voltou e tem os seus quadros expostos aqui na sua galeria, né? Qual que é a mensagem desse quadro? Olha, eu não sei, assim, para mim esse quadro, eu coloquei o título Família. Esse lado meu artístico, ele coloca muito das minhas intenções, emoções, ela sai um pouco da demanda externa e vai mais para a demanda interna, né? E aí acaba mostrando isso. Eu conversei com o artista plástico, designer e também cenografista Nido Campo Longo, aqui no seu ateliê, no charmoso ateliê que fica no bairro gostoso do Pacaembu, na cidade de São Paulo. Prazer em conhecê-lo, sucesso para você, tudo de bom. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. A gente ama mudar com você. Todeskine. O vermelho eleva a sedução da sua marca. Roxo, realeza, sabedoria. Seja qual for a cor da sua marca, nós transformamos sua ideia em realidade. Egeu, indústria gráfica. A América do Sul é nossa. Em qualquer país do continente, quem viaja com a Monções está sempre em casa. América do Sul com a Monções. Aproveite mais essa super oferta. Faça já sua reserva e boa viagem. Gastronomia em Alta. O programa Em Alta está de volta e nós descobrimos um lugar bem charmoso para as pessoas que gostam de apreciar a gastronomia francesa. Bienvenue ao Bistrot de Paris. Bonjour, meu nome é Pierre Múrcia, eu sou restaurateur. Sou do sul da França, sou proprietário do Bistrot de Paris, que é um restaurante francês, nos Jardins, aqui situado na Vila São Pietro,
no meio da Rua Augusta, do lado dos Jardins, em São Paulo. E a proposta do bistrô é de oferecer pratos tradicionais da culinária francesa, entre eles camarão rosa, pato, confit de pato, magret, costelete de cordeiro, crepes, massa, frutos do mar, a preço muito justo e com muito sabor. Enchanté, Pierre. Bonjour. Bonjour, prazer de vous connaître. Le plaisir est pour moi. Aqui eu fiquei muito feliz em poder conhecer o restaurante do Pierre, que tem uma história maravilhosa. Um francês que adotou o Brasil. Você é do sul da França? Eu sou do sul, do Languedoc, há 15 anos aqui no Brasil. E aqui no Brasil, nesse restaurante Bistrô de Paris, aqui nos Jardins. Primeiro, queria agradecer você, Alex e a equipe e aos telespectadores por estarem conhecendo o nosso bistrô. O porquê de Bistrô de Paris? Aqui nós vendemos a magia do lugar, a magia de Paris e tudo que engloba isso, da música ao espaço, a comida tradicional de bistrô. Então o nome Bistrô de Paris se remete realmente à proposta do nosso trabalho, um bistrô bem tradicional, familiar, com culinária de muita qualidade, preços justos e assim num ambiente que lembra a França. Sempre. Principalmente esse espaço que nós estamos gravando aqui, né? Isso, que aqui nos remete a um bistrô parisiense. Exato, aqui a gente chama de terraço parisiense, é um terraço ao ar livre. Tem 4 ambientes no bistrô, entre a vila, uma adega pequena também e a sala. E essa aqui é um dos espaços que os clientes adoram, porque podem ficar se sentindo num outro lugar, não em São Paulo. Eu estive em outra ocasião aqui gravando na livraria do André Bocato, que é a livraria Mundo Gourmet, e acabei conhecendo o Pierre e seu restaurante. Eu falei assim, eu volto da próxima vez para gravar, né? Merci beaucoup. Você merece. E aí, para mostrar um pouquinho, eu queria até que você falasse rapidamente qual que é a proposta dessa vila, a San Pietro, que é essa galeria. A galeria é uma vila, né? É uma vila. Na realidade, os donos da vila se apaixonaram pela Itália, Capri, e quando foram nessa viagem, na volta, falaram, vamos fazer uma lembrança dessa viagem extraordinária na Europa. E fizeram uma vilinha com 12 lojas estilizadas na arquitetura europeia. Aí você entra na Itália, na Vila San Pietro, e no final você chega na França, aqui no nosso bistrô. Bistrô de Paris, que é um cantinho que remete mesmo à arquitetura parisiense, tanto no estilo, quanto também na música, que a gente passa sempre, música francesa, acordeões. E os pratos bem tradicionais. Tanto é que nós preparamos alguns deles para vocês. Vocês não reparem nesse barulho, porque São Paulo, como é a terra da garoa e vive chovendo, principalmente no verão, né? Hoje não vai ser diferente. Não, eu acho que hoje nós não vamos escapar, infelizmente. O tempo também de Paris, eu acho, essa aqui, a chuva. Eu queria que você falasse um pouco desse primeiro prato, que é uma entrada aí que tem um pouco do brie. O que é isso? Então é um prato bem simples, mas muito saboroso. É um crostini de queijo brie com geleia de damasco e nozes. Na realidade, ele é uma torrada de pão baguete com queijo brie derretido no forno, com geleia de damasco por cima e um pouquinho de nozes. Dá a crocância e o sabor do queijo brie. Nós temos o prato principal, aí você deu uma boa caprichada, visualmente muito bonito. É isso. Nós estamos no Brasil, mesmo por ter os pratos nacional da França, a gente queria também ter alguns pratos que estejam os melhores ingredientes brasileiros e que possam realmente dar um aspecto visual muito atraente. Esse prato é um camarão rosa grelhado no azeite, com um risoto de pupunha e um caramelo de aceto balsâmico. Na verdade, vai ter todo o sabor e o equilíbrio do camarão rosa com a pupunha e acompanhado com um vinho rosé, uma harmonização de vinho rosé da Provence, do sul da França. Acaba dando um equilíbrio da doçura do amido com a leve acidez do vinho rosé, fica perfeito assim. Coisa deliciosa e harmoniza muito bem com o rosé. Exatamente. Na sobremesa, o tradicional crème brûlée. O crème brûlée é incontornável, uma sobremesa que não poderia faltar no cardápio. Por que pegou tanta fama essa sobremesa? Ela tem algumas histórias assim junto com os bistrôs tradicionais de Paris, as grandes casas. E ela tem também alguns filmes que são lendas para esse tipo de produto, como Amélie Poulain, onde ela mostra ela saboreando o crème brûlée, enfim. Eu acho que quem prova também
deixa uma marca muito forte. É um prato simples, mas muito saboroso. O Pierre, ele é très sympathique, é isso? Merci. Isso é muito interessante. Ele não é de Paris, ele é do Sul, como já disse no começo da reportagem. Tem uma diferença, né? Olha, do sulista da França com o parisiense. No Sul tem mais sol, as pessoas são mais felizes, eu acho que o sol e aí o clima traz mais isso. Tranquilo também. Mais tranquilo, menos estressado, que nem o parisiense é um pouco estressado, mas a gente também desculpa eles, não tem problema não. Paris é lindo. Deixa eu aproveitar que estou aqui na galeria, como já disse, estava outro dia aqui gravando com o André Bocato e vou chamar essa reportagem um dos mestres das publicações de gastronomia no Brasil. Ele sabe muito, né? Muito, ele já é um chefe bem renomado, ele já teve restaurantes e ele vive nisso, nesse mundo assim, ó, a livraria da Mundo Gourmet é muito interessante. E a gente tem aqui na Vila San Pietro, aí na Rua Augusta, uma diversidade que é muito interessante. As pessoas vêm aqui não somente para saborear um bom prato, mas também para fazer um passeio turístico. Podem passar um tempo lendo um livro na vila. Muito charmoso o lugar. É muito legal, tem uma pequena fonte, você pode ficar num banco, curtindo o lugar. E nós vendemos isso, o savoir-vivre, que é o saber viver. A pessoa fica tranquilamente dentro da vila, curtindo o espaço, comendo bem, lendo um bom livro. E tem várias lojinhas lindas também. Então essa é a ideia, é você chegar na Vila San Pietro como um passeio cultural, turístico, gastronômico. Pierre, merci beaucoup. Merci à vous. Enchanté. Plaisir. À bientôt. À très bientôt, j'espère. E à bientôt aos telespectadores. Esperamos recebê-los em breve aqui no nosso bistrô de Paris, no meio dos jardins, assim, para poder saborear um bom prato típico da gastronomia francesa aí. Oui, monsieur. E nós continuamos aqui direto da Vila San Pietro. Depois de conhecermos o francês Pierre, aqui nessa vila charmosíssima, na Augusta, na cidade de São Paulo, eu tenho o prazer de falar com o publisher, editor, chefe de cozinha, gourmet, muito conhecido em todo o Brasil, querido André Bocato. Que bom receber você no Alto, André. Eu que agradeço você estarem aqui, é um grande prazer e a casa é vossa. O que eu estou gostando dessa entrevista é seu estilo já de cara, aqui com esse óculos maravilhoso. Hein? Você gostou do óculos, né? Ele causa, né? Ele causa um pouquinho. Você é apaixonado por óculos? Você sabe que homem tem pouca possibilidade de investir nessas coisas diferentes, de luxo, assim, né? Então o óculos, eu gosto muito de trocar óculos, eu adoro óculos. André, você é um grande especialista em gastronomia, o comportamento do brasileiro como consumidor ou como um apaixonado pela cozinha vem mudando ao longo dos anos, né? Essa é uma vertente que vai crescer cada vez mais no país ou não? Eu acho que o Brasil está tendo um grande desenvolvimento cultural e ele se reflete na gastronomia, certamente. Não basta apenas você ter poder aquisitivo, você tem que ter poder cultural, você tem que saber distinguir as coisas, saber de onde elas vieram, qual a história delas, o que você vai comer, o que significa aquilo. Não meramente você poder pagar, mas entender. Acho que isso é um crescimento que o país vem tendo e, quiçá, possa continuar até se tornar um país plenamente desenvolvido culturalmente. Bom, eu quero que, primeiro de tudo, você comente desse espaço que nós estamos aqui, que é a livraria Mundo Gourmet, uma ideia completamente diferente e que me chamou muita atenção e eu até falei para a produção, vamos gravar porque, para quem gosta de gastronomia, gosta de atrelar um pouco da cultura dos livros, isso aqui é o lugar ideal. Sim, aqui é um local para quem ama gastronomia, porque a gente cozinha, vamos dizer, com as imagens, a gente cozinha com os livros também. E essa é a única livraria especializada em gastronomia do país. Existem poucas assim no mundo. Ou seja, coisas difíceis de achar por aí você encontra com mais facilidade aqui. Essa exatamente é um diferencial da livraria Mundo Gourmet.
gourmet, que aqui pode ser encontrado livros que são mais difíceis de serem achados em livrarias que não são especializadas só no segmento, né? E aí, como é que funciona essa cozinha aqui atrás? Isso aqui é o xodó, né? A cozinha não poderia de estar no centro das atenções na nossa pequena livraria, que é para dar pequenas aulas, e ela vai ser transformada também num café. O André estava me contando que está para lançar no Brasil um livro muito interessante sobre a história do Brasil, que fala dos menus, são os menus escolhidos, né, guardados pelo nosso imperador Dom Pedro II. Você lembrou de uma coisa muito importante. Você tinha me perguntado qual que era o livro mais importante. Eu falei, o livro mais importante é sempre o que a gente vai fazer. E aí esse é mesmo. E esse é, sem dúvida, o livro mais importante que a gente está fazendo, porque ele é uma pesquisa, eu também sou pesquisador, é uma pesquisa que reúne pela primeira vez os menus que Dom Pedro II colecionou ao longo da sua vida. Não só ele, mas a esposa dele, mais a Condessa de Barral. Todos esses impressos foram reunidos numa coleção chamada Coleção Teresa Cristina, Imperatriz Teresa Cristina, que era a esposa dele, e estão dentro da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Muito bem, esse é um material inédito, nunca foi trabalhado, e ali ele mostra como era a gastronomia do século XIX. No mundo, vamos dizer, culturalmente francês, porque Dom Pedro viajou para a Europa, para o Egito, e ele reuniu esses menus, mas, sobretudo, como era a gastronomia no Brasil do século XIX, de influência francesa. Interessante. Quando sai esse livro? Se tudo der certo, vai sair em setembro. Maravilha, vamos aguardar, né? Inclusive, a gente separou aqui porque o André, como eu estava dizendo, é um grande pesquisador. Aliás, a querida está ali, como é o nome dela? A Ana? Ana, vem cá, Ana, um pouquinho com a gente, Ana. Compartilhe dessa entrevista rapidamente, Ana. A Ana, que é nossa parceirona. Dá um beijo aqui, Ana. Tá bom, querida? Coisa boa aqui, não, Ana? É lindo demais. Que história é essa do retrofood? Agora é moda isso? É voltar a fazer as coisas que vovó fazia? Acho que todo mundo, no fundo, tem na sua memória afetiva aquela comida de caseira, o ovo que a avó fritava melhor do que todo mundo, né? O feijão da minha casa é o melhor, o arroz, todo mundo tem isso. E o bolo, o André resgatou essa é uma receita memória mais fantástica que a outra. Que é aquele bolo para tomar com café, como diz na Bahia. Coisa boa, né, André? Não, isso acho que todo mundo tem memórias de infância, e o bolo talvez seja o mais representativo dessas memórias, né? De estar ligado à coisa da família, da casa, e de ser ambientado. Agora, tudo isso você encontra, sabe onde? Nesse lugar charmoso. Muito obrigado. Fica aqui entre a Lorena e a Tietê, na Rua Augusta. É tranquilo para achar, tem estacionamento na frente. E tem um atendimento personalizado, bacana. porque eu sou cozinheira, então a pessoa que chega aqui, eu sei o que cada um está falando. Olha, aqui você não está só em casa, você está literalmente na cozinha. Mais íntimo impossível. Eu queria agradecer vocês dois, muito simpáticos, só que antes eu tenho um presente para você. Não vai ficar chateado, não, André? De jeito nenhum. É que não combina com você, não combina. Segura um pouquinho aqui, deixa eu pegar um presente para ela aqui, ó. É um presente especial para uma pessoa especial. Aqui é da Sabrina Joias. Eles são, assim, umas maiores fabricantes de joias do Brasil. São joias maravilhosas. Aqui você vai encontrar. Esse trouxe para você, acho que eu vi uma foto sua antes. Acho que combina bem com você, o seu jeitinho. Que lindo! Isso aqui é banhado a ouro e ródio e com muito Swarovski. Isso aqui é uma peça com design muito bem trabalhado pela Sabrina Joias. E as pessoas do Brasil que queiram ter uma peça linda como essa e ficar bonita como minha amiga aqui, é só entrar no site, dar uma olhada onde comprar em todo o Brasil. Gostou? Muito obrigada, muito. Gostei muito. É para uma pessoa querida. Muito obrigada. Tá bom, linda? Obrigada. André. Muito obrigado. Obrigado por estar você. Aqui. Está em casa, aliás, na cozinha, né? Nada mais íntimo. Eu conversei com um dos maiores especialistas em gastronomia do Brasil. Esse homem que é fera, não só na cozinha, mas nas publicações também, André Bocato, e essa linda aqui maravilhosa. Seja muito feliz, tudo de bom. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, não sai daí que tem Alex Ruivo Entrevista. Tomorrow
Tempermax possui tecnologia de ponta com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados. Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros do Brasil, produzindo vidros comuns laminados e temperados, aliando tecnologia e inovação e transformando suas ideias em soluções. Valorize seu patrimônio. Exija Vidros Tempermax, o vidro de qualidade. Só no Applebee's você encontra o verdadeiro e irresistível sabor americano. Venha conhecer a maior rede de restaurantes casual dining do mundo. Applebee's, o autêntico grill and bar americano. Se for dirigir, não beba. Chegou o novo Citroën C3. Troy Green. Novo Citroën C3. É muito mais C3. Citroën. Creative Technologie. Brastec, ar-condicionado, 3411-1135. O clima é você quem escolhe. O vermelho eleva a sedução da sua marca. Roxo, realeza, sabedoria. Seja qual for a cor da sua marca, nós transformamos sua ideia em realidade. Egeu, indústria gráfica. Estamos de volta e a partir de agora está no ar o Alex Ruivo Entrevista. E a nossa entrevistada de hoje é... Meu nome é Cris Paiva, eu tenho 31 anos, eu sou leonina, humorista. Hoje em dia eu não tenho mais apelido, mas na época da escola era Batatinha. Eu gosto de ficar em casa com a minha família. Não gosto de injustiça. Fico revoltadíssima a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu tenho mania de dormir, eu durmo muito. Defeito, eu sou preguiçosa, demais. Ter a minha família, ter o meu marido, minha filha, meus cachorros, isso pra mim é um sonho. Ontem, assistindo um comercial de margarina, eu choro muito, eu me emociono fácil, eu ouço música no rádio e tô chorando já. Estou tendo o prazer de receber a humorista sorocabana Cris Paiva. Da última vez que eu vi você estava em Sorocaba, no teatro da escola Getúlio Vargas. É verdade. O que você estava fazendo lá mesmo? Não me lembro. A gente estava divulgando um show nosso em cartaz do Getúlio. E aí você foi até lá, a gente conversou, estavam todos os meninos lá também, do Comédia Instantânea. Foi muito gostoso. Você iniciou no humor há quanto tempo? Eu iniciei em 2007
E aí de lá pra cá fui fazendo participações em vários grupos famosos e tendo indicações de outros humoristas. E acabei formando um grupo, entrando num grupo em São Paulo, estou em cartaz lá há 3 anos. Você me falou que era professora antes disso. Eu era professora. E você já fazia comédia dentro da sala de aula ou não? Não, dentro da sala não, mas eu lecionei durante 10 anos. E aí... Séria? Séria. Na medida do possível. E aí depois, só quando a comédia realmente começou a virar profissão, porque até então era lazer. Era mais um... Churrasco com os amigos de final de semana, como era todos. mais uma brincadeira, era quase uma terapia. Você se lembra da piada que você contava, aliás, contou milhares de vezes para os amigos? Que foi o maior sucesso, acho que deu o seu start aí para o humor? Na verdade, o pessoal sempre brincava muito que eles, quando eu comecei a fazer show, eles diziam assim, a gente não vai pagar por uma coisa que pra gente você faz de graça. Porque entre os amigos a gente sempre foi muito palhaça. E tinha uma história que o pessoal brincava, que uma vez um amigo foi falar, ele foi falar sem querer o cão chupando manga e falou a manga chupando o cão. E aí virou uma palhaçada, e aí todo mundo rindo dele ter falado errado. Eu falei, não, mas peraí, qual o problema da manga chupar o cão? O cão chupou a manga durante anos e ninguém falou nada? Tá certo. Agora a manga não tem o direito de chupar o cão? E aí entramos nessa brincadeira, aí todo mundo novo que entrava na turma, Cris, conta pra eles a história da manga chupando o cão. Era brincadeira sempre da turma. A tua relação com a profissão de humorista, ela iniciou junto com a moda do stand-up? Foi, de certa forma sim. De certa forma assim, eu sempre fui muito tímida com o público, com o palco. Mesmo em colégio, eu não subi em palco de jeito nenhum pra nada. E aí, quando começou o stand-up, eu fui e fiz uma apresentação que 70% da plateia eram amigos e eu fiz. Quando eu saí do palco, eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. É muito emocionante fazer 200 pessoas rirem, eu nunca tinha tido esse prazer. E aí, nunca mais parei. Você participou e participa ainda de um grupo seleto, né? Sim. De comediantes de stand-up no Brasil, né? Como é que pra você fazer parte desse grupo? Foi difícil entrar? Como é que é a história? Olha, antes era bem menos divulgado o stand-up, né? Então, quem fazia e quando chegavam humoristas novos fazendo, eles eram recebidos muito bem. Hoje que todo mundo brinca, todo mundo faz stand-up, fui levar o carro pro meu mecânico, ele não tava, que tava fazendo show. Todo mundo brinca com isso. Mas antes era muito mais difícil surgirem humoristas. Então, quando eu comecei a fazer, eu fui muito bem recebida por nomes assim dos quais eu era fã, que é o Marcelo Manso, o Nani People, o Danilo Gentili, o Oscar Filho, que me deram uma força enorme, me levando para abrir show deles, para fazer show com eles. Então, isso impulsionou pra caramba e me abriu muitas portas. Eu não acho que o stand-up, o comediante stand-up, meio que atrapalhou a vida do comediante tradicional? Do personagem? Do personagem. Diz? Então, todo mundo falava assim, agora o personagem vai acabar. Aí passaram-se 5 anos e os personagens não acabaram. Aí todo mundo fala, o stand-up vai acabar. Estamos aí há 10 anos e o stand-up não acaba. Eu acho que são segmentos diferentes e tem público pra todo mundo. Eu, particularmente, não consigo me divertir em shows de personagem. Eu não gosto, não é uma coisa que eu gosto. Eu prefiro uma peça teatral bem humorada do que o personagem em si. Talvez por isso eu não tenha me dado muito bem na Praça Nossa. Mas eu não gosto muito de personagem. Então, essa coisa de roteiro, de decorar texto, não é com você, então? O que eu gosto no stand-up é porque a gente fala do cotidiano. Sim. Então, é muito natural. São assuntos que, por exemplo, o Danilo Gentili mesmo, ele tem um texto que ele fala sobre ir ao caixa do banco eletrônico, que toda vez que eu vou ao caixa do banco eletrônico, eu fico rindo sozinha. Porque ele fala, se tem uma coisa que foi feita pra fazer a gente de idiota, é caixa eletrônica que fica, insira seu cartão, retira seu cartão, insira seu cartão, retira seu cartão. Isso é verdade. Insira seu cartão, retira... Aquela coisa que é engravidar do meu cartão, caramba. E toda vez que eu chego é isso, insira o cartão, retira o cartão. Eu falo, meu Deus, começou. Então, são coisas que você acaba o show e não acaba a graça, porque você vai embora e você vai lembrar no dia seguinte, um mês depois, uma semana depois. E isso eu acho legal do stand-up, ele fica na cabeça. Nós vamos cortar um pouquinho aqui essa entrevista. Pode soltar o cachorro aqui, faz favor? Vem Solta aqui. Ela aqui, eu quero ver esse cachorro aqui, porque coitado, ele não tá conseguindo segurar o cachorro mais. Aqui, ó. Que o marido da Cris também é humorista, né, de stand-up. Ele trouxe nossos filhos. Como é o nome dele? Davi Mansur. Tudo bem, Davi? Tudo ótimo, né? Tranquilo aí. E aí estão com os filhos, né? Você adotou? Adotei os dois. Eles foram encontrados na rua. Aí uma amiga que é atriz, a Júlia, ela encontrou e divulgou na internet. Aí eu vi a foto, o Bruce e a Mel.
E aí estão famosos da foram pra casa, ganharam uma família. Adotem, gente. Adotem cachorrinhos. Bacana isso, né? E gatinhos. Eles precisam. Volta lá com o papai. É que teu cachorro adora uma mesa, né? Fiquei sabendo. Ele pulou de uma mesa hoje. Ele devia ter nascido gato. Ele acha que ele tem alma de gato, esse cachorro. Alguma coisa engraçada quando você encontrou seu marido a primeira vez? Foi uma piada? O namoro quando chegou? E aí, tudo bem? Como é que é? Que tudo vocês fazem piada? Na verdade, a primeira vez que a gente ficou, eu, boba, tentei contar pra ele que tava fazendo um texto. Cheguei pra ele e falei, você não sabe, eu tô inventando um texto sobre preguiça, que eu sou muito preguiçosa. Tô querendo falar sobre preguiça e contei 2 piadas horríveis realmente, que eu tava pensando em falar sobre ser preguiçosa. E aí contei pra ele, ele fez assim... Bom... Ai, meu Deus, que desespero. Esse cara vai sair correndo agora, que menino horrível. Mas aí depois eu aprendi que ele não ri mesmo de piada contada, assim. É difícil humorista rir, sabia? Humorista é difícil rir em show de outro. Porque, na verdade, quando a gente assiste um show de um outro humorista, a gente não tá no lazer, a gente tá no trabalho. Você já tá vendo se realmente o cara é bom pra... Então a gente tá assistindo o show do cara pensando, ele vai terminar essa piada assim. Ele vai ter esse raciocínio. Ele vai... Então a gente não tá se divertindo, a gente tá analisando o tempo todo. Por exemplo, vocês estão lá no bem bom os dois, um love total, e de repente, surgiu uma ideia. Para tudo. Para. Muitas vezes. Teve um dia que a gente tava chegando 3 horas da manhã em casa. E aí a gente no elevador, ele virou pra mim e falou, chegando em casa agora, eu vou jogar um videogame. Falei, não vai não, tem muita coisa pra fazer. O que tem pra fazer? Falei, não sei, mas eu vou arrumar. E aí isso virou piada, ele levou pro palco, que mulher sempre tem alguma coisa pro homem fazer. Aí ele desenvolveu um texto inteiro falando sobre isso. Isso é verdade, viu? Ele fala, tem uma piada que até a gente escreveu junto, que ele fala assim, não importa a hora em que você está sentado no sofá, não era a hora de você estar sentado no sofá. Não era o momento. Esse é um problema sério de vocês, mulheres. A gente sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Sempre arruma alguma coisa. Mas sabe que tem uma frase... Ou pra criticar a gente, né? Crítica, então... Mas tem uma frase genial... Parece que a gente sempre é o pior homem do mundo, né? Tem uma frase genial de Milor Fernandes, que ele diz assim, as mulheres são mais irritantes porque os homens são mais irritáveis. Então, tipo, a gente se irrita mais porque os homens são mais motivo. Que situação que você viveu na sua vida e que você conta no palco que é a coisa mais engraçada do mundo? Você deve ter vivido várias, né? Tem uma que eu falo que na época que eu dava aula, e é real essa, eu dava aula, e aí eu tava passando a matéria e tinha um garoto do lado de fora da sala que ele passava gritando, correndo, assim. E aí eu abri a porta e falei, escuta, aqui é lugar de correr? Aí ele me respondeu, aqui não é o corredor? Que coisa... E aí eu não tinha o que falar, porque ele tava gramaticalmente certo, ali era o corredor. E que outro lugar vai ser pra correr, além do corredor? Boa. E aí eu fiquei totalmente sem ação diante do menino e essa foi pro palco, todo mundo gosta. Você fez alguns programas em televisão, Serginho Groisman? Sim, Altas Horas. No Altas Horas a gente fez um clipe de humor. Fiz o programa do Danilo, o Agora é Tarde, o Dorne Fonta, do Seu, alguns outros programas além da praça. Te ajudou a promover? Muito. Toda aparição ajuda. É bom, né? Porque alguém Sempre. vê, ele vai fazer um show. Sempre. Às vezes a pessoa tá procurando e não sabe quem levar. Muita gente não sabe que tem mulher que faz. Muita gente não sabe. Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber. Quem faz melhor? O homem ou mulher o stand-up? É humorista ou humorista? Bom, eu vou falar que são as mulheres, é claro. Mas na verdade só tem uma pegada diferente. Só é diferente, porque na verdade o homem ele tem o direito social de ser mais esculachado. Né? Ele pode falar sobre sexo, por exemplo? Se o cara faz uma piada sobre sexo, um pouco mais vulgar, se ele fala um palavrão, se ele... Enfim, a sociedade de uma maneira geral já tá habituada a isso. A você ver um cara gritando com o outro e falando uma besteira. A mulher não. Por mais que você saiba que é uma artista e que aquilo ali não é ela, que é palco e é um texto, as pessoas ainda ficam Até onde você pode chegar? Conta uma piada aí. Até onde você pode chegar numa situação? Olha, é difícil. Às vezes eu coloco alguma besteira no meio de um outro texto muito grande sobre um assunto neutro, sabe? Eu tenho um texto que eu falo sobre achar todos os japoneses parecidos, sobre... Como assim? Eu falo assim, eu não consigo assistir filmes japoneses porque eu me perco um pouco com o elenco. Porque o cara morre, ele reaparece, esse não era o irmão, mas cara, eu não sei, trocou a camiseta, mudou a cena, eu já não sei quem é quem mais, meu querido, que é tudo japonês. Então eu falo sobre isso, e aí antes de começar esse assunto, eu faço uma piada sobre, enfim, aquela eterna brincadeira que todo mundo fala sobre o japonês ter o seu pipi pequeno. Certo.
Então, mas é muito rápida, é muito sutil e ela não é necessariamente humilhante para algum japonês presente. É mais uma brincadeira mesmo. Fala, não, pode ficar tranquila, eu não vou falar desse assunto, eu vou falar sobre achar os japoneses parecidos e tal. Então é muito mais sutil, eu acho. A gente fala, não é que não fala besteira também. Mas muitas vezes até empresas preferem contratar mulher porque vai estar o diretor da empresa ali. Eu não posso chamar um cara que vai me contar uma piada sobre... Ah, o setor corporativo então prefere as mulheres a contratar homens? É. Às vezes uma festa de família, um casamento. Eu já fiz até chá de panela. Ah, como é que foi? Organizaram para os noivos, eles não estavam sabendo de nada. Tá. E aí deram de presente para eles um show. Me passaram toda a história deles para eu contar piada sobre eles. E aí foi leve, foi gostoso. Eu acho que a mulher tem isso. Como a gente não tem esse... entre muitas aspas, não temos o direito de ser mais esculachada, a gente acaba se forçando a ser mais criativa, até... Vocês esculacham os homens na plateia? Muito, muito. O que, por exemplo? Ah, tudo. É muito fácil esculachar homem, que eles não sabem disso. Os homens contam muita piada sobre mulher, então quando eu sempre chego e falo assim, porque é a nossa vingança, né? Ter uma mulher no palco é a hora da vingança. Mas eu... O que você conta lá? Me conta, menina. Ai, meu Deus, será? Muita besteira. Fala. Tem uma que eu falo que, na verdade, eu jogo contra o meu time. Que eu falo que as mulheres... É muito diferente para homem e para mulher, né? Porque, tem coisa que funciona para homem que não funciona para mulher. Por exemplo, aquela sequência de filmes, 11 Homens e um Segredo. 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Segredo, 13 Homens e um Segredo, porque é homem. Se fosse com mulher, o nome do filme ia ser o quê? 11 Mulheres e uma Coisa que eu vou te contar. Mas não conta pra ninguém, amiga. Tivesse o segundo, ia ser o quê? 12 Mulheres e uma Coisa que todo o elenco já sabe. O terceiro ia ser 3 Mulheres e Ava. Ela não sabia, a louca. Então, na verdade, eu tenho que jogar dos dois lados. Eu já notei que, normalmente, em show de stand-up, as mulheres têm mais preconceito com as mulheres do que os homens. Como assim? O homem não se abala muito de ver uma mulher humorista. É mais assim, tá, vai, cabeluda, fala aí. Vamos ver do que você é capaz. A mulher não. Ela se incomoda. Porque o palco, a gente sabe isso, o palco tem uma magia, né? Mas a mulher que fica lá te assistindo, fica reparando, vamos ver se ela tem celulite, tudo, se ela tá gorda, se tá magra, o cabelo dela. Eu já vi mulher apertando o braço do cara que tava rindo demais. Não ri. Eu acredito nisso. Assim, não ri. Como não rir? É um show de humor, minha filha. Ele tem que rir, pelo amor de Deus. Então, tem muito disso. Tem mulher que se incomoda porque... E não interessa. Às vezes a mulher é linda, é uma loira, toda gostosona, e tô eu lá gordinha. Ah, não interessa. Você está no palco, então você é o centro da atenção e meu marido está te olhando. Então, situe-se na sua insignificância e não seja engraçada. É mais ou menos isso. Cris Paiva se apresenta com um grupo... Humor de Salto Alto. No Beverly Hills. No Beverly Hills, há 3 anos. 3 anos. Sempre lotado. Sempre lotado. Da onde brota tanta gente em São Paulo, hein, gente? É Olha, uma pergunta que não quer calar. Eu não sei. No começo, a gente ficava com medo da pessoa ir, então a gente sempre perguntava assim, tem alguém que já veio no show? Se algumas pessoas levantavam a mão, a gente falava, tá, vamos fazer texto diferente. Aí acabava o show, a pessoa vinha e falava, você não fez aquela do mendigo, eu adoro aquela. Eu falava, gente, mas eu achei que vocês queriam ver coisa nova. Não, mas eu trouxe minha mãe aqui só pra ouvir aquela piada da alface, você não contou. Então a pessoa quer ouvir de novo. É quase que, sabe criança quando quer? Conta do Chapeuzinho, ela já sabe a história, mas ela quer ouvir de novo. As pessoas não percebem que você é do interior, com o seu sotaque, nada? Não? Percebe. Você é da onde? É gaúcha? Eles confundem com gaúcho. É, às vezes sim. Às vezes sim. Mas percebe. Mas eu falo sempre que eu sou de Sorocaba. Nani People fala que eu sou a Raposa Tavares. A Raposa Tavares, boa. Sorocaba, quando se vem para um espetáculo, no máximo 2 semanas, não tem público? Infelizmente. Alguns amigos daqui me cobram. Falam, poxa, eu queria te ver, mas pra ir até São Paulo, eu queria que estivesse em Sorocaba. É difícil porque nós não temos público rotativo. Então é difícil ficar em cartaz em Sorocaba. Você faz uma semana, na segunda já decai um pouco, na terceira não vai ninguém. E é difícil por conta disso. É difícil arrumar um bar que acredite. É muito mais difícil em Sorocaba ter patrocínio, por exemplo. Em São Paulo nós temos patrocínio de várias empresas, restaurante, dá prêmio para sortear, tudo, dá voucher. Sorocaba é muito difícil virar pro cara e falar, olha, acredita na gente, vamos trazer, vamos divulgar R$100 aí, tua R$100 marca. não é muito, né? Sorocaba não tem muito a cultura de apoiar para divulgar a marca, né? Porque é uma coisa cultural mesmo. Em São Paulo tem muito isso. Quando a pessoa vê uma marca que apoiou a cultura, eles valorizam.
se valoriza marcas que apoiam a cultura. Prestigiam, né? Somente restaurantes. Eu acho que o brasileiro todo, de uma maneira geral, tinha que tomar mais esse cuidado. Viu uma marca que apoia a cultura, opta por ela quando puder. Tá certo. Cris, eu queria te dar um presente. Eba! Revista Bianchini, você conhece já, né? Já saí nela. Não acredito. Já, uma reportagem enorme que eu amei, guardo 10 em casa. Você tá brincando? Juro, comprei todas da banca. Ah, então, ainda bem, porque senão alguém ia ficar sem, né? Não, comprei da banca, guardei, uma pra mãe, uma pro pai, tá ótimo. Aqui tá um vinho da Maison Bertin pra você, ó. E o vinho, apesar de você falar que humorista é careta, não bebe, não fuma, não faz nada. Não, mas eventualmente uma noitezinha romântica, né? Se você quiser, eu posso ficar com ele. não pode. Não se preocupe. É mesmo? Então tá. Aí da Maison Bertin, né? Que delícia! E a revista Bianchini, pra quem quiser assinar, entrar no site aí, a maior e melhor revista de variedade. É ótima. Da região. É boa, não? Muito boa, muito boa. Eu, quando saí, fiquei felizona. Eu conversei com Cris Paiva, sorocabana, que resolveu abandonar Sorocaba para morar em São Paulo, porque trabalha muito em São Paulo, não tem como ficar nessa rotina de ir e vir. É verdade. Você é maravilhosa, desejo todo o sucesso do mundo, parabéns também. pelos seus 2 cachorrinhos. Você tem uma menina de 13 anos, é isso? 12. E o maridão, né? Seja muito feliz, porque família é tudo na vida da gente, nós precisamos sempre valorizá-la mesmo, acima de tudo. E queria que você terminasse aí, a sua consideração final vai ser a piada do mendigo, do alface, não sei qual você vai escolher. Ai, meu Deus! Porque eu conto. Eu fiquei curioso agora em saber que piada é essa, né? Linda. Obrigada, você, adorei. O palco da vida é seu. Tá, é porque eu falo assim que eu, depois que terminei o namoro, passei muito tempo sozinha, a situação tava difícil pra mim, tava estatisticamente difícil pra mim, de cada 10 caras, 9 não queriam sair comigo, o que sobrou queria sair com os outros 9. Tava bem difícil e a situação tava tão difícil pra mim que um dia um mendigo me pediu alguma coisa pra comer, eu tirei a roupa. Não deu muito certo, ele ficou bravo, começou a gritar, falou que não era porque tava com fome que ia aceitar coisa estragada. Então não deu certo. Tudo de bom pra você. Obrigada pra todos vocês também, um beijo. Semana que vem voltamos com muito mais, até lá. Programa em Alta. Oferecimento. Todeskine Sorocaba. A gente ama mudar com você. Monções Turismo. Viva experiências únicas. Viaje Monções. Revista Bianchini. A revista para quem tem bom gosto. Acesse e assine revistabianchini.com.br. Applebee's. O autêntico grill e bar americano.